Claro, é um privilégio poder estar aqui, poder pregar a palavra de Deus para vocês. E hoje a gente vai ler o capítulo 7 de Marcos, né? Então, nós lemos já o capítulo 6 de Marcos, a gente terminou no último culto. Basicamente o título foi sobre as águas, e fala sobre quando Jesus Cristo andou sobre as águas e chamou a Pedro para andar junto com ele. E foi incrível poder ver realmente a atitude de fé e confiança em Deus que Pedro teve que tomar para poder andar sobre as águas com Deus, né? Mas hoje, a gente sabe que o tema desse ano é muito interessante, né? O tema é basicamente ser justo, que se remeteria à integridade. Então, ser íntegro. Ter um coração íntegro para Deus. O que significa? Né? Basicamente, não apenas não mentir, mas ser justo. Né? Ser reto no que você está fazendo. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 7. Eu queria já dar o título para vocês hoje, que é um coração íntegro diante de Deus. Um coração íntegro diante de Deus. Vamos lá para Marcos, capítulo 7, a gente vai ler o versículo 1, a gente vai ler até o versículo 5, aqui do capítulo 7 de Marcos. É bem interessante. Então, Jesus Cristo, ele vai lá, cura várias pessoas e tudo mais. E aí depois, logo após isso, fala que ele está andando em Jerusalém. E fala que os fariseus e mestres da lei veem Jesus Cristo e seus discípulos e começam a perseguir de uma certa forma os discípulos. Essa é uma escritura que, na verdade, é paralela com uma das escrituras que nós usamos no estudo de palavra. Amém? Então, o estudo de palavra, a gente usa essa escritura, mas em Marcos, capítulo 15, e aí a gente usa esse paralelo, né? Mas agora a gente vai ver aqui em Marcos, capítulo 7, ao invés de Mateus 15. Aprender um pouco mais sobre o que Jesus Cristo estava realmente falando aqui. Então, em Marcos, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1 ao 5, que fala assim: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. E viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus, os mestres da lei, perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Vamos parar por aqui. Então, o que estava acontecendo aqui? Basicamente, o que a gente vê é que os fariseus, o mestre da lei, os líderes religiosos, chegam para Jesus Cristo e, em vez de reclamar com os discípulos que não estavam lavando a mão, eles vão até Jesus Cristo e reclamam dos discípulos dele. E fala: Jesus, olha, alguns dos seus discípulos não lavam a mão antes de comer. Por que eles não vivem da mesma forma que os líderes religiosos deles vivem? Então, como eu falei, é uma escritura paralela de Mateus capítulo 15, porque tem mais detalhes, aqui alguns detalhes que Mateus capítulo 15 ele não levanta. Um deles sendo esse, que ele fala que essa tradição de lavar a mão não era a única que eles seguiam, mas na verdade tinham muitas outras tradições que eles seguiam através disso. E aí é interessante porque eles estão reclamando de uma tradição, mas não da lei de Deus. Então, a gente vê através do evangelho inteiro que os fariseus, o mestre da lei, os líderes religiosos vão até Jesus Cristo tentando levantar uma problemática para ele, tentando apontar algum pecado, alguma falha no coração dele, mas chega no ponto onde eles não conseguem achar nada que ele faça de errado. E aí o que eles começam a fazer, então, eles começam a apontar para os seus discípulos. Agora, isso é muito interessante. Porque o mundo faz a mesma coisa. Na realidade, não só o mundo, eu e você. A gente olha para Jesus, olha para a nossa situação na nossa vida, certo? Algo que não está indo da maneira que a gente gosta. E aí a gente tenta colocar a culpa em Deus. Fala, nossa, Deus fez isso, Deus está fazendo aquilo, aquilo outro. E a gente vê que, na verdade, a culpa não é de Deus. Então, o que a gente faz? Nós olhamos para as pessoas. Então, ao invés de colocar a culpa em Deus, porque isso soa muito errado, já que Deus é perfeito, então eu vou colocar a culpa no Musa. Porque o Musa, ele foi grosso comigo. Porque o Yuri, ele foi orgulhoso comigo. E foi a mesma coisa que eles estavam fazendo, os mestres religiosos, os fariseus. Eles não conseguiram achar a falha em Jesus Cristo e falam, olha, alguns dos seus discípulos, eles vivem dessa maneira. Porque no final eles não conseguem achar um pecado em Jesus Cristo. Então eles tentam atacar os seus discípulos. Da mesma forma, o mundo, quando ele olhar para dentro dessa igreja, dificilmente ele vai atacar Jesus Cristo, mas vai atacar os líderes. Para ser bem sincero, até mesmo eu, quando olho para uma igreja religiosa,
Eu não ataco Jesus Cristo por aquela igreja religiosa existir. Eu ataco os líderes religiosos. Falo, nossa, como que ele tem a coragem de pregar a falsa doutrina? Como que ele tem coragem de fazer isso, aquilo, outro? Por que ele age dessa maneira ou daquilo, outro? Da mesma forma com a gente. Eu tô falando isso para poder mostrar pra gente a importância de ter um caminho realmente íntegro. Olha isso, em Salmo 119, certo? A escritura de buscando a Deus. Então, em Salmos... Eita, quase rasguei minha página. Salmo 119. Ó, se a gente ler aqui o versículo 1, fala assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Agora, isso é interessante, ele fala, andam em caminhos irrepreensíveis. Agora, por que ele fala isso? Porque ele sabe que ninguém vai poder atacar Jesus Cristo diretamente, porque ele não tem falha. Não vão conseguir atacar a Deus porque ele não peca. Então, quem que eles vão atacar? Eu e você. Então, se a gente não tem um coração íntegro, um coração realmente reto e justo de andar nos caminhos do Senhor, um coração puro e aberto, o que eles vão fazer? Eles vão achar nossas falhas e vão atacar e atribuir isso a Cristo. Falando, olha, tá vendo, eu tentei essa coisa de ser cristão, mas olha aí, tá vendo, o Yuri ele nem consegue viver dessa forma. Então Jesus Cristo ele não tem poder. Porque se o Yuri tem pecado, logo Jesus Cristo também tem. Então Jesus ele nos chama aqui. E nos mostra, através da Bíblia, que é importante nós termos um coração e um caminho íntegro. Agora, é muito interessante. Porque ele fala no capítulo 7 de Marcos, você lê aqui, no versículo 2, fala, viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, ao lavar as mãos. Agora, ele fala alguns dos seus discípulos, significa que não eram todos eles. Então, adivinha, alguns discípulos não lavaram a mão, enquanto outros lavaram as mãos. Mostrando que alguns ainda seguiam alguma dessas práticas religiosas. Agora, isso é um pecado? Não. Mostrando que a gente vai ter diferenças dentro do reino, entre eu e você. Vamos fazer coisas diferentes, de maneiras diferentes. Ainda assim, não é um pecado que Deus mesmo ele não vai julgar. Mas ainda assim, ter uma união única, uma forma única, o mesmo pensamento, é importante para que essas coisas não aconteçam. Olha isso, em Romanos. Desculpa, estou saindo um pouquinho da tangente que queria. Mas eu acho que é importante essas escrituras aqui. Prega, irmão. Vamos. Em Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 2, fala assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus encontra os que praticam tais coisas, e conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Então mostra aqui pra gente que mesmo quando a gente peca, mesmo quando o nosso coração ele não está sendo justo, Deus vai sim mostrar a bondade, vai mostrar a paciência com a gente, mas ainda assim tem um limite. Ainda assim tem um limite. A Bíblia deixa bem claro em Gálatas, falando que de Deus não se zomba. E é importante ver isso aqui, porque realmente a bondade de Deus, a paciência dele não é uma fraqueza. Mas na verdade ele faz isso para que a gente possa alcançar o arrependimento. Olha aí, se a gente continuar vendo aqui, continuar lendo, vamos ler aqui do versículo 6, de Marcos capítulo 7, voltar para lá. A gente vai continuar lendo aqui do versículo 6 ao 8, para a gente poder tirar o nosso primeiro ponto da pregação de hoje. E o primeiro ponto é bem simples. Integridade acima da sociedade. Integridade acima da sociedade. Integrity above society. Welcome. Integridade acima da sociedade. Agora, por que eu falo isso? Vocês vão ver agora mesmo. Marcos capítulo 7, a gente vai ler aqui o versículo 6 ao 8. Fala assim: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Uau! Integridade acima da sociedade. Muitas das tradições que eles tinham e problemas enfrentados por eles eram por medo de como as pessoas da sociedade os veriam. Então eles deixam bem claro aqui. Ele fala que, olha, vocês estão fazendo tudo isso, vocês estão lá lavando a mão e tudo mais.
Vocês estão me julgando por conta disso. Mas isso nem é o mais importante. Vocês só estão continuando a fazer essas coisas porque pessoas têm medo de como vão ser vistas. Porque se eu não seguir a mesma tradição que você, então é um problema. Se eu não pensar da mesma maneira que você, então é um pecado. Eram tradições, não era a lei de Deus. Ele ajuda eles a entenderem que o coração deles, na realidade, estava longe de ser um coração íntegro. Então a sua integridade tem que ser bem maior e bem mais importante do que como as pessoas vão te ver. Eles reclamam de uma tradição que estava sendo quebrada e não de um pecado cometido. Eles não chegam para Jesus Cristo falando: olha, Jesus, os seus discípulos não estão alimentando os pobres. Os seus discípulos eles estão mentindo, eles são impuros, eles não estão unidos, eles não pedem perdão para os outros, eles não se arrependem. Nenhuma dessas situações são levantadas sobre os discípulos de Jesus Cristo. Agora você tem que se perguntar, se alguém fosse, alguém no mundo mesmo, não precisa nem ser outro discípulo, fosse olhar na sua vida hoje, qual seria o problema que ele levantaria e levaria a Jesus Cristo? Se você fosse um desses discípulos, será que seria da mesma forma que os discípulos de Jesus Cristo aqui? Apenas tradições e coisas realmente não tão importantes? Ou ele apontaria pecados? Fala, olha, o Yuri, ele não se arrepende, ele continua mentindo. Extremamente orgulhoso, defensivo. Yuri, é assim que Jesus, é assim que seus discípulos se comportam? Se alguém fosse olhar a minha vida e a sua vida hoje, e fosse apontar esses erros para Jesus Cristo, seriam coisas realmente nada a ver com a Bíblia? Ou seriam realmente pecados que não têm se arrependido? A falta de um coração íntegro. A razão pela qual Jesus Cristo pôde defender os discípulos aqui foi porque, na realidade, eles não estavam em pecado. Se eles estivessem em pecado, não teria nada que Jesus Cristo poderia falar para poder defender eles. Porque realmente é a culpa deles. Agora, eu acredito que Jesus de todo o coração quer nos defender e lutar pela nossa vida, certo? A gente pode ver isso pela cruz. Alguém que lutou tanto pela nossa vida que se sacrificou na cruz por nós. Então, da mesma forma, eu acredito que hoje Deus também ele quer batalhar pela nossa vida e nos defender. Mas se eu vivo em pecado, se eu não me arrependo, se eu não tenho um coração íntegro, ele não vai poder me defender. E se pergunte agora, qual que é a coisa mais importante para você? A sua integridade com Deus ou como as pessoas te veem? Muitas pessoas fazem as coisas certas quando estão sendo olhadas, não? Eu vou falar bem, vou ser gentil, vou ser amoroso, eu vou ter paciência, porque tem pessoas me olhando agora. Então eu não quero que elas pensem que eu não tenho paciência com esse irmão ou irmã. Então eu vou compartilhar minha fé agora, hoje, porque eu estou junto com os discípulos. Eu quero que eles vejam que eu compartilho minha fé. Agora, qual que é o seu coração realmente? Eu gosto muito de um escritor chamado C.S. Lewis, que ele fala, integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. E realmente, eu acredito nisso. Que um coração verdadeiramente íntegro é íntegro mesmo quando não tem ninguém olhando. Longe da sociedade. Vamos para Salmos, capítulo 15. Vamos para Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Nós vamos ler aqui o versículo 1. Versículo 1 fala assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderás morar no seu santo monte? Ok. Então a primeira parte aqui ele está fazendo uma pergunta ao salmista, não? É um salmo de Davi. Então Davi está fazendo uma pergunta para Deus. Quando Deus, ok, eu quero saber quem é que vai ser salvo. Quem vai fazer parte do teu santo reino, do seu monte? Quem vai fazer parte desse lugar? Quem é que vai poder entrar e habitar naquele lugar? Ele continua falando, versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade e não usa língua para difamar.
que nenhum mal faz o seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, quem honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Uau! Então, aqui, o que ele está falando, o Davi? Ele está falando de quem vai habitar. Ele dá as características. E sabe qual é o resumo das características aqui que Davi está dando para eles? Ele fala de alguém que tem um coração íntegro. Pega, irmão. Ele fala quem vai habitar no santo monte de Deus? Alguém que tem um coração íntegro. E é interessante porque ele não fala apenas de falar a verdade, mas ele fala da conduta dessa pessoa. Muitas vezes eu pensei em integridade, eu seria alguém de coração íntegro quando eu falo a verdade apenas. Mas isso não é o suficiente. Ele fala até mesmo a minha conduta tem que ser íntegra. Então o que eu faço? Então a motivação por trás das coisas que eu faço. Posso fazer um ato bom com uma motivação errada. Isso não é ser íntegro, isso é ser impuro. Então isso me ajuda a entender, realmente, como que eu faço para fazer parte desse santuário? Como faço fazer parte do reino de Deus? Eu tenho que ser íntegro. Mas não apenas isso, olha o que ele fala, no versículo 4. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Agora, isso é interessante. Eu acredito que muitas vezes eu não tenho uma conduta, ou então não falo a verdade, porque eu mesmo tenho medo de sair prejudicado. Não é assim? Sim. Eu tenho medo de ter uma conduta íntegra, de fazer algo, porque eu tenho medo de ser prejudicado. Agora ele fala, quer achar alguém realmente íntegro? As pessoas vão fazer parte do meu reino? Essas pessoas são as pessoas que vão falar a verdade, vão continuar com a mesma conduta e justiça, mesmo quando eles não vão ser realmente levantados. Porque eu não tenho nada para eles ganharem. Não é benéfico para eles, mas mesmo assim, eu vou continuar sendo íntegro. Eu não vou mudar a minha conduta. Eu não consigo falar disso sem pensar de Jó. Jó perdeu tudo. Não tinha nada mais ali para ele. Sério, ele já tinha perdido tudo que qualquer pessoa podia imaginar. Não tinha mais nada para poder tirar dele a não ser a própria vida. Tirou a família, tirou a riqueza, tirou o casamento, tirou o trabalho, tirou até mesmo a mulher dele. E ainda assim, ele falou, olha, eu vim realmente do pó, eu vim pro pó, eu volto. Eu vim sem nada, eu vou voltar sem nada. Eu não mereço nada disso. Isso é integridade. Fala que em tudo isso, Jó não pecou com o que ele falava. Então ainda assim, mesmo apesar de tudo que estava acontecendo, ele escolheu manter o seu coração íntegro para não pecar contra Deus. Agora, eu acredito que, pelo menos eu sei que para mim, no meu coração, eu posso abrir mão da minha integridade por muito menos. Não precisa de tanto assim. Não precisa tirar minha família, meus amigos, tirar relacionamentos, para que minha integridade possa colocar em xeque. Eu acredito que muitas vezes, quando eu não recebo o que eu quero, posso colocar minha integridade em xeque para conseguir ela de alguma maneira. Então, eu posso querer algo, eu posso querer um trabalho. Eu vou lá e minto no meu currículo. Para poder conseguir isso. E eu vivi assim durante muito tempo. E não apenas isso. Mentindo para as pessoas por coisas muito pequenas. Para poder realmente preservar como elas me veriam. No versículo 6 ao 8 de Marcos, capítulo 7, Jesus confronta os fariseus por colocarem suas tradições acima da palavra de Deus. Agora a pergunta que você tem que fazer é, quem você tem confrontado? Será que você tem confrontado realmente as pessoas que têm colocado as tradições delas acima da palavra de Deus? Tem vendido a integridade delas? Será que você tem se autoconfrontado? De verdade, muitas vezes eu vejo que eu tive um péssimo tempo com Deus, quando eu mesmo não me desafiei naquele tempo com Deus. Se eu mesmo entrei no tempo com Deus para orar e ler a palavra de Deus, e eu não me confrontei os ídolos do meu coração, o meu pecado, significa que tem algo muito errado ali. Eu não estou realmente com o coração de querer ser íntegro para Deus. Nem em conduta, nem em coração, nem em que eu falo, em nenhum lugar. Eu acredito que muitas vezes também colocamos nossas preferências e tradições acima da vontade de Deus. Tem uma frase de um santo da Igreja Católica, só da Igreja Católica mesmo, não é meu, mas o nome dele é Agostinho. E ele fala assim, se você acredita no que gosta no Evangelho
e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você acredita, mas em si mesmo. Se você acredita no que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você acredita, mas em si mesmo. Isso é verdade. Até mesmo com outras coisas. Posso dar um conselho para você hoje. E aí você aceita os conselhos que vão de acordo com o que você gosta. Você aceita a disciplina que vai de acordo com o que você concorda no que você está sendo disciplinado. Mas as que não fazem muito sentido para você, as que você não concorda, você rejeita elas. O que significa? Você confia na pessoa? Não. Significa que você confia em você mesmo, no seu próprio julgamento. Da mesma forma com a palavra de Deus. A gente pode faltar com integridade com a palavra de Deus. Porque a gente acredita mais em nós mesmos do que na palavra dele. Muitas vezes a gente escolhe no que a gente vai ser íntegro. Até mesmo quando a gente vai ser íntegro. Olha isso, vamos lá para Filipenses. Não estava no plano, mas a gente vai para lá. Vamos lá para Filipenses, a gente vai em capítulo... Eu vou descobrir o capítulo quando a gente chegar lá. Um passo de cada vez. Ok, Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Deus é bom, né? Pensei que eu não ia achar. Eu estava me arrependendo de ter falado. Mas Deus é bom. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 12, a Bíblia fala assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Uau! Ser íntegro não depende de com quem você está. O que me ajuda a ser íntegro é entender que não importa se eu estou com Zé ou não aqui na minha casa, não importa se eu estou sozinho no meu quarto, se eu estou sozinho na faculdade, estou sozinho no meio da minha família, ou se tem alguém me vendo ou não. Mas o que importa é que Deus tem me visto. Ele tem visto cada um dos meus passos. Ele me vê agora. E por isso eu tenho que ser íntegro. E ele fala ainda: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Se pergunte: será que eu tenho que colocar em ação a minha salvação? Se você não tem conseguido ser íntegro na ausência de pessoas, significa que você não tem colocado a sua salvação em ação. Sua salvação provavelmente está em stand-by. Parada. O temor e o tremor a Deus que deveria você sentir no momento que você está sozinho, quando a tentação de voltar para a pornografia e masturbação, tentação de mentir para alguém, tentação de até mesmo não compartilhar a fé, não ter um tempo com Deus de manhã. É lembrar que Deus está ali. E isso deveria me ajudar a ter temor e tremor e colocar minha salvação em prática. Olha isso, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo fala para a igreja, vocês podem ir lá e dar uma olhada, mas fala basicamente, eu vou parafrasear, que fala: agora eu estou buscando a aprovação de homens. Se eu ainda estivesse buscando a aprovação de homens e não a de Deus, não poderia mais servir a Deus. E eu acredito que realmente a aprovação que eu e você buscamos como discípulos hoje não é a aprovação de um homem ou de uma mulher, não é a aprovação dos nossos pais, do nosso trabalho, da nossa família, ou então da nossa faculdade, ou das pessoas do mundo, mas é sim a aprovação de Deus no último dia. E quando eu morrer, eu vou poder chegar lá nos céus e se parar na frente dele e falar assim: eu realmente tenho confiança total de que eu vivi uma vida íntegra perante o Senhor. Todos os dias eu coloquei em ação a minha salvação com temor e tremor. Eu tive um coração íntegro. Não tem como servir dois mestres. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar as pessoas à sua volta. Muitas decisões que a gente toma na nossa vida vão fazer pessoas à nossa volta desconfortáveis. E essa é a realidade. Agora, você está disposto a fazer isso? Está disposto a realmente tornar pessoas à sua volta desconfortáveis apenas por conta da sua integridade? Eu lembro na Nigéria, a gente entrou no Uber. Isso me impactou muito, porque até agora eu lembro. A gente estava lá no Uber, estava eu, mais um irmão da Nigéria e mais duas irmãs. E aí a gente estava andando no carro, estava indo para um restaurante, alguma coisa assim do tipo. E estava tocando uma música lá no carro e tinha vários palavrões na música.
E o cara, ele tava lá dançando, lá, tava curtindo a música. A música realmente, era realmente aquelas músicas vibing, sabe? E aí a irmã, ela parou assim, ela falou, desculpa, mas você pode trocar essa música? Ela fala muito palavrão. Eu não tô disposta a ficar aqui com essa música tocando. Na hora que eu vi isso, eu fiquei muito impactado. Uau. Falei, uau. Ela poderia ter ficado quieta, pensando, nossa, ele vai pensar que eu sou arrogante. Pensar que eu sou alguém ruim, ou sei lá. Mas não, ela levantou e tomou realmente uma posição para poder proteger a integridade dela. Sim. E me fez pensar, falei, nossa, eu entendi, eu ouvi que tava falando um monte de palavrão. Mas eu não falei nada. Eu fiquei quieto. Agora tem que se perguntar, tá disposto a fazer com que pessoas fiquem desconfortáveis à sua volta? Para você proteger a sua integridade? Ou então você vai sacrificar a sua integridade para poder agradar alguém? Pega, irmão. Ser íntegro muitas vezes vai acabar ferindo muitas pessoas. Uhum. Porque ser íntegro também, parte disso é apontar o pecado no coração das pessoas. Eu sou muito grato a Deus que Ele permitiu com que tivesse relacionamento no reino de Deus, com uma incrível espiritual, nossa, super gentil mulher de Deus, a Bruna, e ela é um exemplo nisso. De quando realmente pecado apontar no coração dela, ela é extremamente humilde e pede desculpa, pede ajuda, e ela na verdade fica até mesmo mais animada. E eu sempre paro e penso, falo, nossa, queria ter 10% desse coração. Porque a realidade é que a gente tem que correr mais realmente para ter o coração íntegro, porque no final a gente vai chegar no céu e aí vai falar o quê? Ah, mas eu tava com medo que o Musa se sentiria ferido, então eu não falei nada para ele. Eu tive medo de que o Yuri ia sentir que eu fosse arrogante por falar algo, ou então eu tive medo que o José ia me ver de uma maneira diferente. Tenta imaginar você mesmo dando essa desculpa para Deus. E ver se ele aceitaria. Fala, não, eu tive medo de perder isso, eu tive medo de perder meu título, de perder meus amigos, perder meus relacionamentos. Eu tive medo das pessoas me olharem de forma diferente. E tem que se perguntar, será que Deus aceitaria cada uma dessas desculpas? Pela qual você tem sacrificado a sua integridade? Come on, bro. This is great, bro. E realmente, como a Bíblia fala em Salmos 15 que a gente leu, até mesmo quando eu saio prejudicado, ainda assim eu vou ter um coração íntegro. Acima da sociedade. E se pergunte, você está disposto a machucar não apenas outras pessoas, mas a si mesmo também? Porque ser íntegro também significa ser justo e ser real. Você vai ter que olhar para si mesmo e falar, olha, eu preciso de ajuda. E isso muitas vezes machuca. Eu sei que me machuca, pelo menos. Machuca ter que ver realmente onde eu estou espiritualmente, às vezes. E ver que eu preciso de ajuda, que eu preciso ser aberto. Hoje mesmo, antes do culto, eu tava, nossa, com muita ansiedade, tava com muito medo e várias coisas no meu coração. E eu tomei a decisão de ir, primeiro orar e fazer uma journal. Isso era 4 horas da tarde, 16 horas aqui, né? E aí eu comecei a ver ainda mais coisas no meu coração. E parte de mim queria parar de fazer aquilo. Eu não queria mais continuar fazendo a journal. Eu falei, nossa, vou continuar vendo mais coisas terríveis no meu coração. Eu vou continuar vendo ainda o quão terrível eu sou. O quanto minhas motivações podem estar erradas. E aí eu tive que continuar ainda cavando cada vez mais no meu coração. E tive que tomar a decisão, vou falar, não, vou ser aberto agora mesmo, vou pedir ajuda. E fui lá, mandei um áudio pro Cueco, liguei pro Tebo, mandei um áudio para ele, e poder receber ajuda e poder estar bem. Mas eu poderia muito bem ter abrido mão da minha integridade. Aberto mão disso, aberto mão da minha integridade e falar, quer saber? Eu não acho que é tão importante assim. Posso lidar com isso mais tarde. Talvez depois. Ou então, talvez isso não seja algo tão importante, então não tem por que eu falar. Não tenho por que eu tentar ir tão ao fundo. Ou então fingir, não, eu posso apenas me anestesiar emocionalmente e fingir que eu tô bem, porque eu tô bem. Né? Eu não fiz nada de ruim pra ninguém. E eu tô tentando mudar, então tá certo já. É interessante, né? Eles sempre falam isso, que tentar não tá muito na Bíblia. Né? A Bíblia sempre fala de fazer o seu máximo, esse esforço máximo, make every effort. Então dá tudo de si para poder entrar pela porta estreita. Não tentar. Eu tentei esquiar, tentei andar no gelo, tentei fazer várias coisas, tentei jogar tênis e foram terríveis. Agora eu dei meu máximo jogando basquete. Me tornei um jogador semi-profissional de basquete.
Então tem uma grande diferença entre tentar e fazer tudo o possível para poder fazer acontecer. Come on, bro. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês estão dispostos a realmente dar todo o seu coração pela sua própria integridade com Deus? Come on, bro. O segundo ponto também é atrelado com o primeiro. A integridade de coração. Integridade de coração. Come on, bro. Algo difícil de entender é que precisamos se agir de forma íntegra. Mas a nossa integridade vem de dentro, do nosso coração. Primeiro começa sendo íntegro de coração. E aí sim, eu posso colocar essa integridade para fora, nas minhas ações. Mateus capítulo 5, versículo 8 fala: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E eu acredito realmente que se o meu coração está puro, se o meu coração está íntegro, eu posso ver a Deus. É só pensar em Moisés, no final da sua vida. Por que você acha que ele teve coragem de falar: agora Deus, me mostre a sua glória? Por que você acha que ele teve coragem o suficiente de chegar a Deus e falar isso? Para poder ver Deus face a face. Porque o coração dele estava puro, finalmente. Ele teve um coração puro e íntegro para Deus. E aí ele pôde fazer esse pedido. E Deus mostrou realmente. Olha lá, vamos lá voltar para Marcos capítulo 7. Come on, bro. Você tá certo. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15, amém? Come on, bro. Isso é certo. Versículo 14 e versículo 15. Fala assim. Marcos capítulo 7, versículo 14 e 15. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouça-me, todos e entendam isto. Não há nada... Epa, ventinho. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Agora, o que está dentro do seu coração? Porque não é realmente algo que está fora que vai te tornar impuro, mas algo que está dentro do seu coração e vai sair de você que vai te tornar impuro. O que sair dentro e depois sai em ação. Isso sim é impureza. Se você não tem um coração íntegro, as suas ações vão refletir isso. O Amo como em Tito, ele deixa bem claro, ele fala: para os puros, todas as coisas são puras. E eu realmente acredito que se meu coração é puro, todas as coisas que eu fizer vão ser puras também. Vamos lá para Ageu. Eu amo a escritura em Ageu, capítulo 2. É uma das minhas escrituras favoritas, Haggai. That one is a different one. Obrigado. Mas realmente pense nisso. Eu quero dar um exemplo para vocês. Pense nisso, eu vou te oferecer algo para beber. Você tá vindo aqui em casa. Fala: nossa, Samara! Oi, Samara, tudo bem? Como que você tá, Samara? A Samara: nossa, Yuri, tô com muita sede. Ela fala: ok, Samara, não se preocupe. I got you. Eu vou lá na cozinha, eu pego uma taça linda, de cristal. Até faço aquele negocinho que a Samara fez no ano novo, do barulhinho lá com a taça. E pego ela, e eu limpo ela por fora. Eu coloco os melhores produtos de limpeza. Ela tá limpa, realmente, nossa, brilhosa por fora. Mas dentro ela tá toda suja. E aí eu encho ela de água e falo: Samara, eu limpei essa taça só para te dar água. E aí eu dou pra Samara. Você acha que ela beberia? Não. Mas tá limpa por fora. Tá realmente, nossa, incrível. Você olha, nunca viu algo tão limpo antes na sua vida. Mas por dentro ela está totalmente suja. Come on, bro. Você não beberia dele. Por quê? Porque está suja por dentro. Agora, como está o seu coração? Como que ele está? Será que tem como fazer sacrifício? Fazer um sacrifício nesse altar? Que é o seu coração? Ou ele está sujo com sacrifício feito por outros deuses? Ele está sujo de sangue que foi derramado para outros deuses nesse altar. Ou é um altar limpo por dentro e por fora? E realmente, quando você for sacrificar algo para Deus, ele vai subir como um aroma agradável a ele. Olha isso, em Ageu. Agora eu vou ter que abrir lá. Tava dando tempo para vocês, mas lembrei que eu também preciso abrir. Come on, bro. É 2 capítulos só, hein? Isso aqui é difícil de abrir, velho. Vamos ver. Mas ele tá aqui na minha Bíblia também, eu sei. Em algum lugar. Então em Ageu, a gente vai ler o capítulo 2 mesmo. Come on, bro.
É que Zofonias e Zacarias. Esse é o problema. Os dois também são pequenos. Aqui. Aqui. Ahá. Ageu, capítulo 2, versículo 11. Vamos aqui. Então, ok. Só para explicar um pouco do contexto. Aqui é Deus falando. Ele usa o profeta Ageu para dar esse exemplo para o povo de Deus. Porque não é que não tinha mais profetas ou sacerdotes lá para fazerem sacrifícios e servir a Deus. Na verdade, eles existiram, mas tinha um grande problema dentro deles. E agora Ageu ele vai levantar esse problema e vai apontar para eles. Deus falando através do profeta aqui. Né? Então, Ageu capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14, fala assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: Não. Em seguida perguntou a Ageu: Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes. Ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo que vocês fazem e de tudo que me oferecem é impuro. Agora, por que tudo que eles oferecem e tudo que eles fazem é impuro? Porque eles mesmos são impuros. Porque o próprio coração deles não é íntegro. Ele dá um exemplo muito simples. Ele fala, olha, se eu tenho algo consagrado a Deus e eu toco em algum alimento, isso se torna consagrado? Não. Mas e se eu sou impuro? Toquei num cadáver. E aí eu toco em qualquer uma dessas coisas. Ela se torna impura? Sim, se torna impura. E aí Deus vai lá e responde para eles, assim é com cada um de vocês. A realidade que a gente precisa entender é que não é o porque eu estou fazendo algo santo que eu me tornei santo. Não é eu vim aqui na frente pregar para vocês por horas e horas, dia após dia, que vai me tornar santo. Não o número de estudos bíblicos, o número de tempos com Deus, o número de vezes que eu sou aberto, o número de pessoas que compartilham a minha fé. Nada disso vai me tornar santo. E ele deixa isso bem claro. Ele fala que na realidade, se eu fizer isso, não vai me santificar. Isso não vai me tornar uma pessoa justa. Se eu estou impuro, tudo que eu tocar, das maiores coisas para as menores, elas também vão se tornar impuras. Até mesmo o meu tempo com Deus. Eu estou com o coração impuro. Se eu vou lá compartilhar a fé com alguém, estou aqui pregando para vocês, mas se eu não tivesse lidado com o meu coração logo antes disso, até mesmo isso, esse sacrifício subiria a Deus como sacrifício impuro. Porque o meu coração já não está certo. Pense em Caim e Abel. Caim, quando foi oferecer a Deus, ele ofereceu um sacrifício, é uma das coisas que ele tinha lá. Agora, Abel, ele ofereceu a primeira do sacrifício, o melhor do que ele tinha. Um coração íntegro. E fala que Deus acertou o coração íntegro. Agora, mesmo que Caim, ele estava oferecendo algo a Deus. Talvez era uma das melhores das verduras. Talvez era uma das coisas que ele tinha realmente, que ele gostava tanto para ele. Ele estava lá oferecendo a Deus. Mas porque o coração dele não era íntegro. Que é realmente fazer a justiça, fazer o que agrada a Deus. Deus não aceitou aquele sacrifício. Tem uma frase by Joe Owen que fala: mate o pecado ou o pecado te matará. Mate o pecado ou o pecado te matará. Eu acredito que isso é verdade. Porque no final, mesmo que Caim matou Abel fisicamente, o pecado de Caim matou ele espiritualmente. Se você não lidar com o pecado, não matar o pecado no seu coração, ele vai em algum momento te matar. Se você não lidar com a raiz do problema, que é realmente ter um coração íntegro para Deus, em algum momento ele vai voltar e vai te derrubar. Ele vai te derrubar. Vamos aqui em Marcos. Vamos voltar lá para Marcos, capítulo 7. A gente vai ler o versículo 20 e 23, onde ele vai tirar o nosso terceiro e último ponto. Versículo 20 e versículo 23. Pega, irmão. Marcos capítulo 7, versículo 20 ao versículo 23, diz assim:
Ainda a mesma conversa de Jesus Cristo com o mestre da lei e os fariseus. Fala assim, e continuou, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Uau, come on. Terceiro ponto. Pureza e integridade vêm de Deus. Tanto a pureza quanto a integridade, elas vêm de Deus. Todos esses pecados mencionados por Jesus Cristo vêm de um coração pecaminoso do homem. Eles são os frutos do seu coração. Sabe como a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, fala os frutos do Espírito? Logo antes disso, ele fala sobre os frutos da carne. E quais são os frutos da carne? Exatamente essa lista. A imoralidade sexual, a impureza. Prega, irmão. Libertinagem. Talk about it, bro. Sensatez e todas essas coisas que Jesus Cristo nomeia aqui. Então, o meu fruto de Yuri Luiz, Laureano de Oliveira, qual que é a minha natural? É de viver minha vida nesse pecado. É de não ter realmente o coração íntegro. Então, o que isso me ajuda a entender? Se eu quero ser íntegro para Deus, se eu quero ser puro, apenas eu posso fazer isso com Deus. Eu não consigo fazer isso sozinho. É importante entender que não temos como ser puros e íntegros por nós mesmos. Agora, pureza e integridade são extremamente unidas. Pureza é a ausência de mistura ou corrupção. Uau! Quando eu fui ver o significado da palavra pureza, eu falei, caramba, nossa, que loucura é essa? Se eu falo que eu sou puro, significa que não tem nenhum tipo de mistura ou corrupção dentro do meu coração. E então não tem nada de idolatria lá dentro. Não tem um pecado ou outro que está vivendo lá. Então isso sim é ser pureza. Agora, tanto no coração quanto nas ações. Da mesma forma, integridade significa ser inteiro, completo e sem duplicidade. Então eu não sou alguém diluído. Eu sou íntegro. Então esses dois são extremamente conectados. Da mesma forma, eu posso falar que eu sou puro, mas eu não sou íntegro. Não posso falar que eu sou íntegro, mas eu não sou puro. Em Tiago capítulo 4, versículo 8 fala: aproximem-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Muitas vezes nós estamos divididos. Nós somos impuros, então nós deixamos nossa integridade de lado. E ele fala que para a gente poder obter integridade e pureza no nosso coração, ele fala: aproximem-se de Deus. Agora, você quer realmente mudar o seu coração e moldar ele? Se aproxime de Deus. Integridade e pureza só vai vir quando você está próximo de Deus. Para ser bem sério, acho que uma das coisas quais me fez quase abrir mão de ser alguém religioso, antes de ser discípulo, me fez contemplar virar um ateu, um agnóstico, foi a frustração. Eu nunca realmente cheguei num dia onde eu falei, Deus realmente não existe. E falei, hoje eu sou um ateu. Mas cheguei a duvidar diversas vezes da existência própria de Deus. Por quê? Porque eu tentei tantas vezes ser puro, tantas vezes ser íntegro, e nenhuma delas eu consegui. Foi exatamente assim. Quantas vezes não fui lá na frente, aceitei Jesus como Senhor Salvador, toquei música para as pessoas, preguei para elas, voltava para casa e pensava nas minhas próprias estratégias de como eu poderia ser puro e íntegro, sem antes buscar a Deus antes. E todas essas vezes eu falei. Durava 1 ou 2 dias. E aí eu caía de novo. Voltava a pornografia e masturbação, que era algo que me matava. Voltava a mentira, que me fazia me sentir tão envergonhado. Voltava meu orgulho e minha sistema de defesa e paredes. Minha faceta de alguém que estava feliz quando não estava. Voltava para minha depressão, estado depressivo realmente. Minha solidão. E tudo isso porque eu negava e para quem realmente poderia me dar essa integridade e uma pureza de coração, que era Deus. Em Salmos 51, versículo 10, fala: cria em mim um coração puro. Ezequiel 36, versículo 26, fala: darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. A gente vê aqui o segredo de realmente da integridade e da pureza. É um coração que vem de Deus. Vem de Deus.
Eles pedem um novo coração e um espírito novo a Deus. A única maneira de sermos íntegros e puros, a única maneira de sermos justos é através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia deixa bem claro. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus viria para a Terra para que nos ajudasse a andar no caminho dele. Nos convenceria do pecado. Quer dizer que se eu resisto ao Espírito, eu não vou poder andar num caminho puro e íntegro para ele. Se eu resisto à palavra de Deus, à vontade dele, eu não vou conseguir realmente viver no caminho íntegro. Eu não vou conseguir ser justo. Tem uma frase que Charles Spurgeon fala, nada ensina melhor sobre a graça de Deus do que a percepção da nossa própria necessidade dela. Nada ensina melhor sobre a graça de Deus do que a percepção da nossa própria necessidade dela. E eu realmente acredito nisso. Que foi depois do estudo de trevas e de cruz que eu entendi o quanto eu necessitava da graça de Deus. Enquanto eu realmente era um pecador e alguém que realmente estava longe de Deus. Então, se você realmente quer ter um coração íntegro e justo, vá para Deus. Corra atrás de um relacionamento com Ele. Se queremos um coração íntegro, precisamos tomar a decisão de olhar para nós mesmos e nos perguntar: tenham produzido os frutos do Espírito? Porque isso mostra o que tem estado no meu coração. Vamos lá para Salmo 139. E aí vou dar o desafio e terminar a pregação. Salmo 139. Nós vamos ler o versículo 23 e 24. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. O desafio é bem simples. Da mesma forma que aqui o salmista ele pede para Deus sondar o coração dele e ver se tem algo que realmente não está seguindo a conduta de Deus, algo que tem desafiado a integridade dele com Deus. Ele fala: por favor, Deus, vê se tem em mim qualquer uma coisa que tem diluído a minha integridade com o Senhor, que tem me feito meu coração impuro. Vê se em minha conduta algo te ofende. Uau! Vê se em algo que eu tenho feito tem te ofendido. E esse é o desafio para hoje. Faça uma lista dos frutos do Espírito e compare com a sua vida. Eles vão te mostrar o quão puro, justo e íntegro você realmente é. Quando você olhar naquela lista dos frutos do Espírito, amabilidade, paciência, todas elas, e pensar: nossa, será que realmente eu tenho tido um coração justo e íntegro para Deus? E veja se em sua conduta tenha algo que tenha ofendido a Deus. Seja lá o que for. Seja mentira, seja impureza, seja agradar pessoas, seja realmente inimizade, falta de perdão, amargura, seja lá o que for que esteja no seu coração. Veja se tem algo nele que ofende a Deus. Não as pessoas, mas a Deus. Mas eu quero animar vocês. Da mesma forma que o salmista, ele fala: sonda-me, ó Deus. Ele entendia, ele necessitava de Deus. Mas também ele fazia esse pedido porque ele entendia que Deus poderia vir ao encontro dele e ajudar ele a ter um coração íntegro. Desculpa, agora vamos terminar. Salmo 78. Dessa vez é verdade. Calma, bro. Fica sério. Vamos. Salmo 78. Ai. Qual que é essa escritura agora? Eu mando lá para vocês depois. Mas Salmo 78 é a escritura que basicamente é uma descrição de Davi no coração dele. E fala de como Davi era alguém não apenas habilidoso, então queria dizer que faz muitas coisas, mas também tinha um coração íntegro para Deus. Então eu queria animar vocês. Realmente é possível ter um coração íntegro. E nesse ano é realmente o ano da justiça. O ano em que a gente vai correr atrás de ter um coração íntegro para Deus. E eu realmente acredito que nós vamos poder realmente vencer essa batalha e chegar lá para Deus. E para Deus será da glória. Amém. Amém. Amém.